Eu lembro do exato momento em que o país parou. Era o dia 1º de maio, no ano de 1994. Um domingo, logo depois do almoço. A televisão estava ligada, como sempre, porque todo mundo queria ver o Ayrton correr. Era o Grande Prêmio de San Marino. Aquele fim de semana já tinha começado estranho. Tinha acontecido coisa demais, mas ninguém imaginava o que ainda estava por vir. Na tela, a curva Tamburello, 14 horas e 17 minutos, no horário da Itália. E ali, na velocidade de 300 km por hora, o impossível aconteceu. O carro saiu reto, bateu no muro. E ficou aquele silêncio. Não era o tipo de batida que a gente via e esperava o piloto sair andando depois. Não foi assim. A câmera mostrava de longe e mesmo assim dava para ver que alguma coisa estava errada. O capacete dele não mexia. Aquela imagem congelada dele dentro da Williams azul e branca ficou gravada na cabeça de quem assistiu. O socorro foi rápido. Helicóptero, médicos, todo mundo em volta. Mas a verdade é que o Ayrton Senna da Silva já não estava mais ali. Para entender o peso daquele domingo, a gente tem que voltar para sexta-feira. Rubens Barrichello, novinho ainda, sofreu um acidente feio nos treinos. O carro voou, bateu forte. Quando o Ayrton viu o Rubinho inconsciente, foi um baque. Ele mesmo disse que ficou mal. No sábado, veio o pior. Roland Ratzenberger, um piloto austríaco, morreu durante a classificação. A batida foi seca, brutal, 315 por hora. Senna viu o corpo sendo retirado e dizem que ele ficou devastado. Ligou para amigos, cogitou não correr. Passou a noite em claro, chegou a desabafar com o médico da equipe. Tem algo errado aqui, não quero correr amanhã. Mas no dia da corrida ele estava lá. Sentou no carro, ajustou o capacete amarelo com faixa azul e foi para a pista. Não era só uma corrida, era o peso de um país inteiro nas costas. Na 7ª volta, o carro parecia mais leve, mais rápido. Senna vinha liderando, mas quando entrou na Tamburello, não fez a curva. O carro foi reto, 310 km por hora, impacto direto no muro de concreto. A barra da suspensão dianteira direita se quebrou com a força da batida. E foi isso que matou o Senna. O pedaço metálico perfurou o capacete, atravessou a viseira e entrou logo acima do olho direito. Fratura na base do crânio. Um tipo de lesão que não deixa chance. O corpo teve espasmos. O coração ainda batia quando os socorristas chegaram, mas os médicos sabiam, era dano cerebral irreversível. Tentaram reanimar, entubar, estabilizar, mas o cérebro já tinha parado. O corpo do Ayrton foi levado de helicóptero para o Hospital Maggiore, em Bolonha. De lá foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Os médicos legistas foram claros no laudo. Trauma craniano severo, fratura na base do crânio, lesão cerebral catastrófica, morte instantânea. Não havia outras lesões relevantes, nem marcas de tentativa de reação. O coração bateu por algum tempo, mas o cérebro, não. Os olhos dele já estavam vidrados quando o retiraram do carro. Não houve sofrimento prolongado. Foi um corte seco, cruel e definitivo. A imprensa especulou de tudo. Teve quem dissesse que ele piscou, que mexeu a mão, mas nada daquilo era sinal de consciência. Reflexo neurológico. O cérebro dele já não estava mais ali. O corpo chegou ao Brasil no dia 4 de maio. Foram dias de comoção. O velório foi no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Centenas de milhares de pessoas foram se despedir. O caixão, coberto com a bandeira do Brasil, parecia flutuar no meio de um mar de silêncio. Gente simples, mecânicos, professores, crianças, todo mundo chorando. As ruas ficaram vazias, as escolas pararam. Os jornais só falavam de uma coisa: a perda do maior ídolo nacional. O corpo seguiu em cortejo até o cemitério do Morumbi. Foram quilômetros de fila humana e uma frase ecoava no ar: o Brasil perdeu seu herói.
Mas o Ayrton não era só um piloto, ele era a imagem do que o Brasil queria ser. Nos anos 80 e 90, enquanto o povo sofria com inflação, desemprego e escândalos políticos, Senna erguia a bandeira no pódio e fazia todo mundo esquecer por alguns segundos dos problemas. Era mais que corrida, era redenção. Era olhar para a televisão num domingo de manhã e pensar: a gente ainda tem ele. Depois da batida, por alguns minutos, o mundo esperou. As câmeras mostravam os médicos ao redor, os paramédicos abaixados, o corpo imóvel. Um dos repórteres chegou a dizer que ele estava respirando. Outro falou em batimento fraco. Mas quando a notícia oficial saiu, já no início da tarde, o país entrou em choque. A confirmação veio da própria Williams e depois dos médicos de Imola. Senna sofreu uma lesão fatal no cérebro. Já havia morrido no momento do impacto. E mesmo assim, foi difícil aceitar. O Brasil inteiro parecia estar em negação. Era como se a televisão tivesse mentido, como se aquilo fosse impossível de acontecer justo com ele. Pouca gente sabe, mas a preparação do corpo foi feita com extremo cuidado. A família exigiu que ele fosse tratado com dignidade absoluta. Do IML de Bolonha, o corpo foi lavado, vestido com terno escuro e deitado dentro do caixão de madeira nobre, coberto por flores amarelas e brancas. Quando chegou ao Brasil, o caixão foi mantido fechado. O impacto havia deformado parte do rosto. E por respeito à imagem de Ayrton, decidiram que o povo o veria apenas pela memória e pela bandeira do Brasil, que cobria o corpo como um manto de despedida. Senna era um homem regrado, treinava com disciplina militar, fazia musculação, natação, estudo técnico, tudo com obsessão. Mas fora das pistas, era introspectivo, reservado. O tipo de cara que falava baixo, pensava muito e chorava sozinho. A fama nunca o transformou num astro arrogante. Ele tinha uma fé muito particular, lia a Bíblia, acreditava em missão. Na manhã do acidente, já no autódromo, encontraram no quarto do hotel dele uma anotação feita à mão, lida por milhões depois. Deus, o que queres que eu faça? A frase ficou marcada como premonição, ou talvez como um grito silencioso de alguém que sabia que algo o esperava ali. Em 1994, Senna estava numa fase de pressão máxima. Era a primeira temporada dele na Williams, equipe que vinha dominando tudo com Alain Prost. Mas, com a aposentadoria do francês e mudanças técnicas nos carros, Ayrton se viu pilotando um carro instável. A suspensão ativa havia sido banida. O controle eletrônico também. E Senna, que sempre foi técnico ao extremo, sentia o carro solto demais, perigoso. Mesmo assim, ele arriscou. E nas 3 primeiras corridas do ano, não completou nenhuma. Foi por isso que ele chegou ao GP de San Marino determinado a vencer, mesmo com medo, mesmo depois de 2 acidentes fatais no fim de semana. Era um homem em guerra com ele mesmo, e foi essa guerra que ele perdeu. Tem uma imagem que muita gente carrega até hoje. O Ayrton cruzando a linha de chegada, tirando a bandeira do Brasil do carro e levantando bem alto acima da cabeça. Mas pouca gente sabe que ele fazia aquilo com um motivo profundo. Para ele, aquilo era protesto, era orgulho. Era o modo que ele encontrou de mostrar para o mundo que o Brasil existia, que o Brasil tinha valor. Enquanto aqui dentro a política ruía, o real ainda nem tinha sido criado e o povo tentava sobreviver com inflação nas alturas, ele subia no lugar mais alto do pódio e dizia: olhem para nós, ainda somos grandes. Nos dias seguintes à morte, o Brasil virou um velório coletivo. Não havia memes, não havia redes sociais, mas o impacto foi absoluto. As rádios tocavam músicas lentas. Os canais de TV só exibiam imagens dele. A Globo cancelou parte da programação. As crianças choravam sem entender direito. Os adultos choravam lembrando do tempo em que torcer por um piloto era o único orgulho que sobrava. E aí veio o cortejo.
As ruas de São Paulo pararam. O caixão cruzou avenidas ladeado por militares, seguido por motociclistas que buzinavam em silêncio. A multidão, milhões de pessoas, ficou em pé nas calçadas, jogando flores, acenando com bandeiras, rezando. Era como enterrar um presidente, um rei, um pedaço do país. Quando o caixão entrou no cemitério do Morumbi, já era fim de tarde. Um céu fechado, um ar pesado e uma certeza: Ayrton Senna tinha parado, mas o Brasil por dentro também. Na lápide, uma frase simples: nada pode me separar do amor de Deus. Sem datas, sem ostentação, só aquilo. Aquele corpo que tinha corrido no Japão, vencido em Mônaco, cruzado chuvas e guerras mecânicas, agora descansava num chão paulista, como um filho que volta para casa. A autópsia revelou o que causou a morte, mas só o luto revelou o que ele significava em vida. O Brasil perdeu um piloto, o esporte perdeu um gênio, mas o povo perdeu a última certeza de que ainda era possível vencer com dignidade, coragem e fé. Ayrton Senna não foi vencido pela velocidade, foi vencido pela missão cumprida. E até hoje, quando um brasileiro fecha os olhos e imagina o capacete amarelo cruzando a linha de chegada, a gente entende uma coisa: Senna não parou na curva Tamburello. Ele apenas entrou numa pista que não tem mais linha de chegada. Se essa história te emocionou, se você também sentiu o peso daquele domingo, então comenta aqui embaixo: eu lembro do dia. Seu comentário ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que, assim como você, nunca esqueceram Ayrton Senna. E se quiser mais relatos impactantes, reais e profundamente humanos, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente conta histórias que o Brasil não esquece. Meu nome é Ivan. Eu trabalho com tanatopraxia aqui em Salvador faz uns 13 anos. Já peguei de tudo: corpo carbonizado, corpo ressecado, corpo que não parava de escorrer por dentro. Mas nenhum deles me marcou tanto quanto o da dona Leonor. Era uma senhora de 79 anos, morte natural, aparentemente. Infarto fulminante durante o sono. O corpo chegou pra gente por volta das 9 da noite, já com a guia e os documentos assinados pela funerária. Até aí, tudo tranquilo. O tipo de preparo que você faz no automático. Só que, logo de cara, quando comecei a remover os objetos pessoais, teve uma coisa que me travou. Ela usava uma corrente muito fina no pulso esquerdo. Sabe aquelas pulseirinhas que parecem coisa de criança? Bem fininha. Parecia de bijuteria velha, mas o estranho é que ela não parecia encaixada, nem frouxa, nem apertada. Parecia colada. Eu puxei com a pinça de plástico, girando com cuidado para não romper a pele, mas ela nem se movia. Às vezes isso acontece, especialmente com pulseiras muito antigas, ou com pele mais frágil, quando o metal adere mesmo. Aí o certo é usar um pouco de solução lubrificante e ir com bisturi por baixo, soltando com delicadeza, sem rasgar. Foi o que tentei. Mas assim que a lâmina passou entre a pulseira e o braço dela, ela sangrou. E eu não estou dizendo que escorreu um restinho de sangue acumulado, o que pode acontecer em corpos frescos. Estou falando de sangue vivo. Aquele vermelho limpo, que sai na hora. Um fio só, mas contínuo, como se a pele tivesse ativa. Isso me deu um arrepio seco na espinha. Eu parei, olhei o relógio, olhei para o ar-condicionado, tudo normal. Tentei me convencer de que era só uma veia superficial que não tinha coágulo. Mas mesmo assim, não fazia sentido. Ela já estava há mais de 12 horas morta. A pulseira partiu na hora que eu fiz o corte. Era de um material esquisito, parecia cobre antigo, mas não tinha brilho nem ferrugem. Mesmo partida, uma das pontas ficou meio presa à pele. Eu tive que cortar a camada superficial da epiderme para liberar o que restava.
Sangrou de novo. Dessa vez, um pouco mais. Eu usei nitrato de prata para cauterizar. Nunca precisei disso em um corpo seco. É um método seguro, mas que eu reservo para hemorragias internas em corpos mais recentes. Nunca tinha usado só por conta de uma pulseira. Fechei o local, higienizei tudo e dei prosseguimento ao embalsamamento. Demorei mais do que o normal naquela noite e fiquei com isso na cabeça, sabe? Coisa pequena, mas que incomoda. E quando uma coisa te incomoda nesse trabalho, ela fica. A gente não comenta, não registra, mas carrega. Na manhã seguinte, entrei na câmara fria para revisar os corpos que iam sair para velório. A dona Leonor estava na maca, já com a mortalha, pronta. Só faltava encaixotar. Quando abri o lençol para o último cheque, a corrente estava lá, no mesmo pulso, intacta, fina, idêntica. Sem a marca do corte, sem o machucado que eu tinha feito. A pele, lisa, nenhum sinal de cauterização, nenhum ponto. Eu paralisei. A primeira coisa que pensei foi: fiz besteira. Devem ter me trazido o corpo errado. Mas o rosto era dela. O cabelo igualzinho. Os mesmos documentos, mesmo código no saco de pertences, a mesma guia com minha letra do lado. E ainda assim, a corrente estava lá. Eu fui direto no almoxarifado, perguntei para o segurança se alguém tinha mexido na câmara. Ele negou. Perguntei para os 2 rapazes do turno da madrugada. Os 2 disseram que o corpo da dona Leonor nem tinha sido tocado. Ninguém mexeu nela. A pulseira que eu cortei não estava entre os pertences. Nem nos sacos de descarte, nem no lixo cirúrgico. Sumiu. Eu fui embora mais cedo naquele dia. Não falei nada, só assinei o relatório de saída e deixei a urna pronta. Horas depois, já quase no fim do velório, o neto da dona Leonor apareceu aqui na sala da administração. Um rapaz bem tranquilo, mais novo que eu, vestido de forma simples. Ele pediu para conversar comigo. Achei que ia ser algo sobre documentação ou atraso, mas não era. Ele perguntou se eu tinha mexido na corrente da avó. Eu gelei na hora. Perguntei por quê. Ele disse assim: porque ela está usando. Mas minha avó nunca deixava ninguém encostar nela, nem para limpar. Aquela corrente, ela mesma dizia que não era de metal, que era um elo espiritual que ela selou com dor, para nunca partir sozinha. A frase me travou. Não sei o que respondi. Só lembro de olhar para ele e pensar que talvez, a história que eu vivia ali dentro tivesse muito mais por trás do que eu podia entender. Ele não perguntou mais nada. Agradeceu e foi embora. No fim do dia, quando fui conferir as fotos do velório para arquivar no sistema, lá estava ela, no caixão aberto, as mãos cruzadas sobre o peito e a corrente no pulso esquerdo, intacta. Depois daquele velório, eu passei uns dias tentando esquecer a história. Não por medo. Medo mesmo a gente aprende a lidar nesse ofício, mas por incômodo. Era como se aquilo tivesse me atravessado em silêncio, sem grito, sem susto, sem explicação. Só o peso daquilo que permanece, mesmo quando você acha que tirou. Continuei trabalhando, turnos normais, rotinas normais. Mas comecei a reparar que, toda vez que chegava um corpo de mulher mais velha, eu desviava o olhar para o pulso. Era automático. Procurava pulseira, corrente, qualquer coisa. Um reflexo bobo, mas que não parava. Uns 12 dias depois, já era quase meia-noite, o telefone da funerária tocou. Era uma situação emergencial, corpo vindo direto do hospital, sem muito tempo para preparo longo. Velório no mesmo dia, caso sensível. Quando a urna chegou, eu abri a tampa e quase recuei um passo. Não era a dona Leonor, claro, mas parecia. Os traços, o cabelo bem parecido, a idade também. Mas o que me travou foi a corrente no pulso esquerdo. Diferente, mais grossa, mas ainda assim o mesmo tipo de fecho, mesma posição, mesmo brilho apagado. Aquilo não era comum. Só que dessa vez eu não toquei, eu deixei ali. Fiz o embalsamamento completo com a pulseira no lugar. Não houve sangramento, nem qualquer anormalidade. Mas eu também não testei.
Eu não fui conferir se ela sairia fácil, se estava solta, se ia romper a pele. Terminei o procedimento, fechei a urna e fui fumar lá fora, no beiral, encostado no portão de ferro da lateral. Fiquei pensando que talvez aquela história toda da Dona Leonor não fosse um caso isolado. Talvez tivesse mais gente por aí que morre carregando coisas que não eram para sair. Coisas que não eram bijuteria, nem ouro, nem lembrança. Eram vínculos, firmados em dor, em promessa, em perda. Na semana seguinte voltei a mexer no depósito de descarte. Tentei encontrar pela milésima vez algum vestígio daquela primeira pulseira. Nada. Nenhuma peça fina, nenhum fragmento metálico, como se nunca tivesse existido. A corrente da Dona Leonor apareceu, sangrou, partiu, voltou e sumiu. Nunca saiu no relatório, nunca foi registrada nos itens pessoais, nem fotografada. Mas eu vi. Algumas semanas depois, fui chamado para atender um velório mais delicado, com corpo em estado de decomposição precoce. Quando o caixão foi aberto pela família, ainda na recepção da capela, houve uma gritaria leve. Não era por causa do estado do corpo, isso já era esperado. Foi por outra coisa. A filha da falecida perguntou em voz alta diante de todo mundo quem tinha colocado a corrente de volta. Ela dizia que tinha tirado na hora do banho da mãe antes de encaminhar para o hospital. Que a mãe odiava usar aquilo que tinha mandado guardar há semanas, que não estava no corpo quando entregaram. Mas a corrente estava ali, no pulso esquerdo, fina, intacta. A partir daquele dia, eu desenvolvi um hábito novo. Sempre que terminava um preparo, eu anotava discretamente num caderno escondido se o falecido ou falecida usava algo no pulso. Corrente, pulseira, fita, linha, qualquer coisa. Anotava também se houve sangramento anormal e se o objeto sumiu ou reapareceu. Comecei a perceber padrões pequenos. A maioria das ocorrências era com mulheres acima dos 70, geralmente de famílias mais tradicionais, quase sempre com netos envolvidos no processo de velório. E um detalhe me chamou a atenção. Em todas as vezes que algo estranho aconteceu, o parente mais próximo mencionava dor. Não dor física, mas dor emocional profunda. Brigas que nunca foram resolvidas, promessas feitas no leito, silêncios que duraram anos. Em um caso, o neto chorava no canto da sala e dizia: "Eu falei que nunca ia deixar ela sozinha, que ela podia ir, mas eu ia junto." Ela foi. Ele, 2 dias depois. Uma madrugada, peguei uma necrópsia em caráter especial. Um caso jurídico que envolvia disputa por bens e conflitos familiares. A falecida era uma senhora de 83 anos, viúva, com histórico de depressão e tentativas de autossabotagem. No braço dela havia um pedaço de pano trançado, tingido, meio úmido ainda, amarrado com tanta força que deixou marca. Tentei tirar com bisturi, mas o tecido escapava, escorregava como se estivesse vivo. Na terceira tentativa, o bisturi cortou a pele e sangrou. De novo, fiz a mesma coisa. Nitrato de prata, compressa, cauterização. Dessa vez, registrei a pulseira como tecido amarrado, presumivelmente religioso. Mas não entreguei com os pertences. Eu mesmo guardei. Coloquei num envelope de plástico e levei para casa. 3 dias depois, o pano sumiu da gaveta onde eu tinha deixado. No mesmo dia, recebo ligação da funerária. O corpo da senhora precisou ser reaberto por ordem judicial. Quando abriram, o pano estava amarrado de novo no pulso. Eu não sei o que é isso. Não me arrisco a nomear nem a especular. Mas eu sei que tem gente que vai embora com vínculos que não querem ser desfeitos. E a morte, às vezes, parece respeitar isso. Ou pelo menos não se mete. Desde o caso da Dona Leonor, eu nunca mais tirei aliança, nem a minha, nem a de nenhum corpo. Se a família pedir, eu digo que não foi possível. Se insistirem, eu invento que foi removida no hospital. Mas eu não tiro mais. Porque eu entendi uma coisa. Alguns laços, quando feitos com dor, não quebram. Eles se escondem. E são esses que mais me assustam.
Eu nunca gostei da palavra desenterrar. Sempre achei agressiva, feia de falar, e depois do que aconteceu naquela semana, passei a evitar até de ouvir. Me chamaram numa terça-feira à tarde. Eu já estava afastado da funerária daquela cidade fazia uns meses, por conta de desacordo com o novo gerente. Estava atendendo em outra região, uns 30 quilômetros dali, fazendo só serviço técnico mesmo, sem envolvimento com velório nem enterro. Foi a própria recepcionista da antiga funerária que ligou. A voz dela estava estranha, meio trêmula. Disse que não era emergência, mas que era um caso delicado e que a família só aceitava que fosse eu. Na hora achei que fosse alguma briga por testamento ou familiar que não queria a presença de outra pessoa no enterro. Mas ela falou uma frase que me travou. É a avó do menino. Ela disse que só confia no Senhor. E ela jura que ele foi enterrado sem a alma. Fiquei mudo. Achei que fosse metáfora ou exagero de dor. Mas aí ela falou que a mulher queria reabrir o caixão que já estava enterrado desde o fim de semana e que a funerária não queria se envolver. Só que a senhora estava fazendo pressão. Na igreja, na delegacia, na rádio da cidade. A família era de um povoado ali perto. O menino tinha 14 anos, asmático. Parece que estava brincando perto de uma área onde alguém tocou fogo no mato e teve uma crise severa por causa da fumaça. Não chegou nem a ser levado para o hospital. Quando foram socorrer, já estava roxo. E como o calor naquela semana estava insuportável, resolveram fazer o enterro no mesmo dia. Tudo muito rápido, às pressas. A avó materna não estava na cidade na hora. Morava longe, no Pará. Chegou 2 dias depois. Foi direto para a casa da filha, entrou no quarto do menino e saiu dizendo que o corpo estava vazio. Ela usou essas palavras: isso não é luto, isso é ausência. E aí começou a insistir que reabrissem o túmulo. Disse que o neto tinha sido enterrado sem alma e que aquilo precisava ser corrigido. A funerária tentou convencer a família a deixar para lá. O padre da cidade se recusou a abençoar qualquer reabertura, mas a mulher não cedeu. Disse que se ninguém fizesse, ela mesma cavava. E pediu que fosse eu, me chamando pelo nome completo, Eduardo Mendonça. Acabei aceitando, não porque acreditei, mas porque ela parecia saber o que queria. E ninguém ali queria assumir aquela responsabilidade. Cheguei no cemitério perto das 4 da tarde. O cemitério fica atrás da igrejinha, todo murado, chão de terra batida, com umas pedras irregulares demarcando os túmulos mais antigos. O caixão do menino estava a 1,5 metros de profundidade. Os coveiros estavam prontos. O calor, difícil de explicar. Um abafado que parecia subir de dentro da terra, misturado com cheiro de flor passada, vela derretida e poeira seca. A avó já estava lá, pequenininha, pele marcada de sol, os braços finos cobertos até o punho com uma camisa azul clara. Mas os olhos eram escuros de um jeito que não combinava com a idade. Não estavam chorando, nem brilhando. Estavam quietos demais. Ela não falou comigo. Só assentiu quando me viu e ficou ali do lado da cova, em pé, com uma sacolinha de pano na mão. Quando abriram a tampa da cova e trouxeram o caixão de volta à superfície, o pessoal da funerária me entregou as luvas. Não era obrigação minha abrir aquilo ali, mas fui. O caixão estava intacto, sem sinal de infiltração, sem cheiro de putrefação anormal. Mesmo com o calor, o embalsamamento que tinham feito tinha segurado bem. Destravei os fechos, levantei a tampa e vi o menino. Tecnicamente, o corpo estava em estado aceitável para 72 horas de sepultamento, levando em conta o tipo de conservante usado. Mas tinha uma coisa estranha que não era física. A cor da pele estava dentro do esperado, mas parecia opaca demais, como se não refletisse mais nada. E o rosto, mesmo com os olhos fechados, dava uma sensação ruim. Um negócio difícil de explicar. Tipo tristeza paralisada. A avó se aproximou devagar. Tirou de dentro da sacola uma medalhinha de São Bento presa a uma fita vermelha. Colocou no peito do neto, encostando, sem força.
e começou a murmurar. Não era latim, mas também não era português. Era um som circular, sem começo nem fim. Nem reza parecia, e eu juro, o silêncio ao redor pareceu crescer enquanto ela falava. Depois ela parou, ficou olhando para o neto uns segundos e disse só uma coisa: agora ele pode ir. Eu fechei o caixão de novo, não falei nada, só acenei para os coveiros. Eles enterraram o menino pela segunda vez. A avó não esperou terminar, foi embora, sozinha. Voltei para a funerária perto das 7 da noite, ainda com o jaleco. Lavei os instrumentos, deixei o caixão de descarte num canto e fui guardar as luvas e os panos usados. Foi quando senti algo no bolso interno do jaleco. Achei que fosse alguma nota de papel higiênico ou recibo antigo. Mas quando tirei, era a gaze que eu tinha usado para limpar o rosto do menino. Aquela que eu tinha jogado no lixo ainda no cemitério. Ela estava seca, mas com um cheiro estranho, de vela gasta e terra molhada. Na hora, não pensei muito. Achei que podia ter esquecido mesmo. Joguei de novo no lixo e fui para casa. Naquela noite, dormi mal. Não que eu seja sensível. A gente que trabalha com o corpo tem que aprender a separar as coisas. Mas não consegui parar de pensar no olhar da avó, na forma como ela saiu do cemitério, como se tivesse encerrado alguma coisa, só que sozinha. No dia seguinte, voltei para o trabalho normal. 2 preparos no turno da manhã, nada fora do comum. Lavei os materiais como sempre faço. Quando fui guardar o jaleco, vi que tinha algo pesando de novo no bolso. Eu já sabia o que era antes de tocar. A mesma gaze, mesma dobra, mesmo cheiro. Vela gasta, terra molhada, mas agora vinha junto um odor mais doce, tipo de flor envelhecida, sabe? Quase imperceptível, mas ali. Fiquei parado por alguns segundos. Olhei para o lixo, conferi se não era outra, mas não tinha lógica. Eu tinha certeza de ter jogado fora de novo. Na dúvida, guardei num saco plástico, fechei com fita, escrevi a data em cima e deixei dentro do armário do necrotério. Quis tratar como evidência, talvez para provar para mim mesmo que estava ficando impressionado à toa. 2 dias se passaram. Atendi um caso complicado. Corpo de motociclista muito danificado, tive que fazer reconstrução parcial. Mente ocupada, hora extra, aquela rotina que te suga tudo. No fim da sexta-feira, fui trocar de roupa. Quando tirei o jaleco limpo do cabide, ele estava mais pesado de um lado. Adivinha? A gaze, fechada dentro do saquinho plástico, com a data apagada pela umidade. Só que agora, o cheiro tinha mudado de novo. Estava mais forte. Não era ruim, mas era errado. Tinha algo do cheiro do caixão. A partir dali, comecei a carregar um desconforto no peito. Não era medo, era outro tipo de incômodo. Tipo quando você está num ambiente limpo, mas sente que tem algo fora do lugar. Uma sensação de presença, mas não de alguém, de algo que falta. Não comentei com ninguém, só passei a usar outro jaleco e tranquei o antigo num armário velho no fundo da sala de lavagem. Joguei a chave fora, nunca mais quis usar, nem abrir. No domingo, fui à feira da cidade. Sol forte, o povo todo na rua, cheiro de pastel, caldo de cana, peixe fresco. Um dia comum. Mas enquanto eu caminhava por uma das barracas de artesanato, parei de repente. Numa daquelas vitrines de vidro penduradas, vi uma medalhinha de São Bento, com a mesma fita vermelha. A primeira reação foi física. Me deu um enjoo leve, do nada. Um calor por dentro da boca. O tipo de coisa que a gente só sente quando o corpo reage antes da cabeça. Não sei se era a mesma medalha, mas eu não olhei de novo. Segui em frente, sem virar o rosto. Cheguei em casa, sentei na rede e fiquei ali, em silêncio, até escurecer. A partir daquela semana, comecei a negar qualquer pedido que envolvesse exumação, mesmo casos técnicos, mesmo com autorização. Ficava nervoso só de ouvir a palavra abrir caixão. Teve um velório semanas depois,
em que o avô de uma menina pediu para verificar o fecho interno, por precaução. Disse que achava que o caixão podia não estar bem lacrado. Eu recusei. Falei que não fazia mais esse tipo de coisa. Ele insistiu. E eu fui embora mais cedo naquele dia. Você me pergunta se eu acredito naquilo que aconteceu? Não sei. Eu não vi vulto, não vi porta batendo, não vi nada se mexer sozinho. O que eu vi foi uma mulher que tinha certeza de algo que ninguém mais entendia. E o pior, eu acho que ela estava certa. Aquela criança estava incompleta, não no corpo, mas no olhar. Mesmo com os olhos fechados, ele tinha um peso de ausência. Uma ausência que não era da vida, era de outra coisa. Tem noites em que eu me lembro da voz dela, bem baixinho, repetindo aquele negócio que parecia oração e parecia outra coisa. Às vezes acordo com a sensação de que deixei o armário do jaleco destrancado. E tem dia que, sem explicação nenhuma, quando abro a bolsa de materiais, sinto aquele cheiro de vela morna, terra úmida, flor envelhecida, mas nunca tem nada lá. Nunca mais usei aquele jaleco. Também nunca mais passei na frente daquela funerária. E até hoje, eu não sei direito quem é que não conseguia partir. Se era o menino ou a avó. Eu sempre fui muito certo com os protocolos. Não por medo de punição, mas por respeito. Quem mexe com o morto tem que saber que qualquer descuido pode virar lenda, piada ou processo. Só que tem uma coisa que nenhum curso ensina: como lidar com o vivo que ainda está preso no corpo do outro. Eu não sei se dá para entender isso que eu estou falando. Esse caso foi em 2019. Um rapaz novo, 20 anos, meningite fulminante. Era de família simples, mas muito devota. Muito mesmo. A mãe era conhecida na cidade por organizar quermesse, cuidar de novena, fazer os banhos de erva para os vizinhos. Nunca faltou uma missa e, segundo o pessoal do velório, também nunca deixou de acender um certo incenso que ela guardava enrolado em pano branco. Diziam que ela mesma fazia, não vendia, era de uso pessoal, religioso. O corpo chegou no final da manhã, com os documentos todos em dia. Era um rapaz magro, bem cuidado, sem sinais de trauma externo. Os pulmões, eu soube depois, já tinham sido comprometidos pela infecção. Mas ali, na mesa de aço, o que eu via era um jovem com expressão calma. Tinha algo na forma como ele estava deitado. Parecia não ter terminado de cair ainda. Eu comecei o procedimento normal. Higienização externa, perfuração abdominal, esvaziamento, preparação para formalização. Tudo dentro do padrão. Eu já estava acostumado com silêncio, mas aquele silêncio era diferente. Era carregado. E não era porque o corpo era novo. Já preparei adolescente, criança. Não era isso. Era outro tipo de peso. Foi quando bateram na porta. Era a mãe. Ela não pediu para entrar. Só encostou na moldura e falou: "Moço, posso deixar o incenso? Não vai atrapalhar o senhor, não. É uma coisa antiga. Uma promessa que fiz quando ele ainda estava na barriga." Na hora, eu pensei em negar. Aliás, neguei. Disse que não podia por causa da ventilação, dos produtos que eu usava, do risco químico. Mas ela não insistiu. Só olhou com um tipo de calma que me incomodou mais do que se tivesse chorado. Aquele olhar de quem tem certeza de que o que veio fazer não é um favor, é um direito. Ela então disse: "Se não puder deixar ele queimar aqui dentro, eu volto para buscar ele inteiro." Ficou um tempo em silêncio e completou: "Ele não vai sozinho, não desse jeito." Eu respirei fundo, falei que podia ser por alguns minutos, que eu abriria a janela e que ela deixasse aceso só o tempo de uma oração. Ela agradeceu, entrou devagar, colocou o incenso no canto da bancada e acendeu. O cheiro começou leve, depois foi crescendo, como se tivesse encontrado algum tipo de vento parado dentro da sala. Eu estava acostumado com cheiro de formol,
de lisoforme, com aquele azedo das substâncias que a gente usa para limpar os corpos. Mas aquilo era diferente. Era doce, mas não doce de flor. Doce de fruta passada, denso, grudava. Ela não disse mais nada, só ficou parada, com os olhos fechados. Uns 3 minutos. Depois saiu e disse: "O incenso é de alma viva. Ele sabe o que fazer." Fiquei sozinho, com o cheiro, com o corpo e com a sensação de que, se eu respirasse mais fundo, aquele ar ia me contar alguma coisa que eu não queria saber. Voltei ao trabalho, botei luva nova, ajustei a posição da cabeça dele, revisei as suturas internas, mas eu não conseguia não notar o cheiro. Ele tinha dominado a sala, mesmo com a janela aberta, e começou a me dar uma tontura leve. Nada demais, só um peso na nuca, como se o tempo tivesse ficado mais espesso. Foi aí que aconteceu. Não foi movimento, não teve tremor, não teve barulho de coisa caindo, só um som seco, úmido ao mesmo tempo, como quem puxa ar com força por dentro de um vidro. O som veio do corpo, e eu sei o que você vai pensar, que era ar residual, que era o som da mesa, que era reflexo post-mortem. Mas não era, porque o tórax dele, já perfurado, aspirado, limpo, se moveu. Pouco, bem pouco, mas moveu. Eu não gritei, não fugi. Eu sou profissional, mas a minha mão tremeu. Eu lembro porque a pinça caiu no chão. E eu fiquei olhando para ele parado, com o incenso queimando devagar no canto, soltando aquela fumaça que não subia, que deslizava pela bancada como se procurasse alguma coisa. Eu fui até a janela, respirei, peguei a pinça, voltei a trabalhar, mas com o olho nele, toda hora, como quem espera mais uma prova. Só que não veio. Terminei aquela parte do preparo em silêncio. Tirei o incenso que ainda queimava. Apaguei com água. Não deixei ela voltar para buscar. Embalei num saco. Joguei fora no lixo do fundo, o mais longe possível da sala de tanatopraxia. Mas o cheiro ficou até o fim da tarde. Desde aquele dia, nunca mais deixei acender nada dentro da sala. Nem vela, nem erva, nem nada. Naquela noite, eu cheguei em casa e fiquei sem comer. Minha mulher até perguntou se tinha dado algum problema no serviço, mas eu só balancei a cabeça. Disse que era cansaço. Era mesmo. Mas não físico. Era como se eu tivesse voltado com alguém grudado no meu uniforme. Não era medo. Não chega a tanto. Eu não sou de me impressionar com pouca coisa. Já fiz preparo em corpo de queimado, acidente de BR, gente com ferida aberta há mais de 2 dias. Já vi família implorando para ver o rosto do filho que a polícia nem tinha certeza se era o deles. Mas aquilo ali mexeu comigo. No dia seguinte, quando voltei para o trabalho, eu fui direto na sala. Ninguém tinha usado. Estava limpa, arejada, mas o cheiro ainda estava lá. Bem fraco, quase imperceptível, mas eu sabia distinguir. Eu já tinha decorado os cheiros todos daquele lugar, e aquele ali não pertencia ao necrotério. Abri tudo de novo, passei essência de pinho, troquei o filtro do exaustor. Só então comecei o turno. Mas naquele dia e nos seguintes eu peguei o costume de olhar 2 vezes antes de virar um corpo. De espiar de relance para ver se alguma coisa mexia que não devia. E principalmente comecei a evitar conversa com familiares. Passei a deixar que fosse a recepcionista quem atendesse. Eu só queria o corpo, o nome e o horário. Nada mais. Até que 2 semanas depois ela voltou, a mãe do rapaz. Chegou com outra pessoa da família, uma sobrinha talvez, e esperou no banco de cimento, lá fora. Quando eu passei pelo corredor, ela me chamou. Não foi com voz de cobrança, foi mansa, como quem quer só agradecer. Ficou bonito, a roupa, a mão dele, estava em paz. Eu não soube o que responder, só fiz que sim com a cabeça. Ela continuou. O senhor sentiu, né? Meu coração deu uma batida estranha, não pelo que ela falou, mas pelo jeito como ela falou. Não era provocação nem teste, era constatação. Ela sabia.
E talvez por isso eu não tenha negado, nem confirmado. Só permaneci em silêncio, como quem aceita uma coisa que não se entende. Ela abaixou os olhos. Tirou da bolsa um saquinho branco, pequeno, amarrado com fita. Me estendeu. Esse é para proteção. Deixar no canto do armário. Não precisa queimar. Só deixar lá. Eu não peguei. Não por desrespeito, mas por medo do que poderia acontecer se eu aceitasse. Ela entendeu. Guardou de novo e disse a última frase antes de se levantar. A gente só quer que ele encontre o caminho certo. Depois disso, nunca mais vi ela, nem ninguém da família. O rapaz foi enterrado no mesmo dia do velório. Dizem que a missa foi cheia, que o padre permitiu um canto afro-brasileiro no fim da celebração. Coisa rara na cidade. Mas ninguém reclamou. Já o incenso, aquilo nunca mais entrou aqui. Eu já tive caso de gente querendo fazer reza dentro da sala, acender vela, deixar medalhinha no bolso do paletó do falecido, e eu sempre soube contornar. Mas depois daquele dia, virou regra pessoal. Nenhum objeto entra com o corpo, além do corpo e da roupa. Nem se for promessa, nem se for tradição. Eu sei que parece exagero, mas quem faz esse trabalho sabe que tem coisa que não é da nossa conta. A gente higieniza, preserva, sela. Mas o que está ali, às vezes ainda tem algo por fazer. E esse algo pode vir numa forma que a gente não está preparado para lidar. Às vezes é um som, um cheiro, um incômodo, um recado sem palavras. Outras vezes é só o movimento de um tórax que não devia mais se mover. Desde aquele dia, nunca mais permiti que acendessem nada dentro da sala. Nem vela, nem incenso, nem nada. Pode chamar de exagero, mas quem ouviu o que eu ouvi, entende.